Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui às nossas aulas no mundo da farmacologia. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de aulas sobre o trato gastrointestinal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou farmacêutica, PhD em farmacologia e a gente está aqui no canal falando um pouco sobre a farmacologia de uma forma simples e prática. Como entender a farmacologia? Vídeos curtos com informações diretas para que a gente consiga entender a farmacologia de uma forma muito mais simples. Né? A farmacologia não é esse bicho de sete cabeças. Então hoje a gente vai falar, a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre o trato gastrointestinal. Ah, professora, por que não faz só um vídeo? Porque nós temos muito assunto para falar do trato gastrointestinal. E se você der um Google aí e procurar um pouco sobre meu histórico, né, o meu currículo, vocês vão ver que eu estudei muito trato gastrointestinal. Então, eu tenho vários artigos publicados nessa área, certo? Do trato gastrointestinal. Então, para a gente começar a entender o nosso trato gastrointestinal, a gente precisa aí ter uma ideia, né, de como ele funciona, né? A fisiologia anda amarrada com a farmacologia, como eu já havia falado para vocês em vídeos passados. Então, nessa sequência de vídeos, nós vamos falar sobre os principais doenças que afetam o estômago, principalmente. Né? Inicialmente, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida, né, da anatomia e fisiologia do estômago. Né? Então, a gente vai ver os locais onde esses fármacos vão agir, locais de ação dos fármacos que interferem com a secreção gástrica. Então, nós vamos ver como essa secreção é produzida, como ela é liberada no nosso estômago e onde esses fármacos vão poder interagir. Então, daí nós vamos entender como se formam as úlceras pépticas, a gente vai entender como funciona a bomba de prótons para a liberação desse ácido, como ocorre a inibição dessa secreção desses ácidos, né? Então, a gente vai estudar especificamente os fármacos antiácidos, os inibidores da bomba de prótons, os IBPs, os inibidores dos receptores H2, são receptores de histamina, os fármacos que são considerados gastroprotetores, que são os citoprotetores, e nós temos aí alguns análogos das prostaglandinas. Então, será uma sequência de vídeos, ok, gente? Acompanhe na sequência que você terá um entendimento melhor aí do trato gastrointestinal. Professora, a senhora vai aprofundar? Não vou aprofundar, ok? O estudo vai ser o básico e posteriormente eu tenho a ideia de aprofundar um pouco para quem gosta mais dessa área, para a gente entender um pouco mais, ok? Mas focando aí principalmente na farmacologia desses fármacos, alterando aí a fisiologia, ok? Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a anatomia do estômago. Né, todo mundo conhece o estômago, né, esse órgão, e nós temos aqui o esôfago, que vai fazer o contato aí do nosso estômago com a nossa boca, né, com o meio externo, que é o início do nosso trato gastrointestinal. Então, se a gente parar para pensar, o nosso trato gastrointestinal, ele inicia da boca ao ânus. Aí alguns alunos me perguntam em sala de aula, professora, mas um fármaco que é utilizado sublingual, a gente não considera esse fármaco tem uma absorção estomacal, que ele não é considerado um fármaco que precisa ter um processo de absorção no trato digestivo. Alguns professores sim consideram isso, mas se a gente for pegar anatomia e fisiologia, todos os fármacos que são colocados na boca, mesmo que eles não sejam engolidos ou deglutidos, eles são considerados fármacos de uso entérico, certo? Porque ele precisa passar pelo seu trato digestivo e a boca é o início do nosso trato. Ah, você não precisa mastigar, você não precisa engolir, ele não precisa passar pelos ácidos estomacais e não precisa ser absorvido no estômago nem no intestino. Não, ele vai ser absorvido diretamente debaixo da sua língua,
mas ele vai passar pela sua boca. Ele precisa da ação das enzimas que nós temos na boca para que ele seja dissolvido, ok? Isso aí foi só um parêntese no início, né, que é uma pergunta que eu sempre escuto em sala de aula. Então, aqui nós temos a anatomia do estômago, né? Então, o estômago eu tenho aqui o fundo do estômago, né? Nós temos o esôfago, o estômago como um todo e o nosso duodeno, né? O início do intestino delgado. Então, duodeno, jejunum e o íleo depois, né? A continuação. Aí, aqui, o estômago ele é dividido em fundo, que é essa região, o corpo do estômago, o antro do estômago e o piloro, né? Então, muita gente acha que o fundo do estômago é a parte que fica mais próxima ao intestino, mas o fundo do estômago é essa parte aqui, em cima. Eu enfatizei que o fundo do estômago ele não tem proteção. Então, professor, esse fundo do estômago é a região mais propícia para que nós possamos ter uma alteração aí na mucosa, uma gastrite, uma úlcera. Teoricamente, se a gente for analisar só pela anatomia, sim, é uma região onde eu tenho pouca produção, eu tenho uma quantidade muito pequena aqui de muco, né, para proteger essa região. Mas também, se a gente for analisar também pela fisiologia e anatomia, teoricamente, nós não precisamos encher esse estômago completamente para que você tenha um processo de digestão, né? Nem com alimentos, nem com secreções. Então, por que a gente diz que é uma parte sem secreção? Porque ela tem um muco aqui que protege todas as mucosas, mas é uma quantidade de muco inferior às outras áreas do nosso estômago, ok? Nessa área do corpo, do nosso estômago, nós secretamos muco, nós secretamos o pepsinogênio, nós temos a secreção de ácido clorídrico, certo? Aqui nós temos essa produção pelas células aqui da região. No antro, que é essa região aqui, que já vai fazer ligação com o intestino, nós temos também secreção de muco, de pepsinogênio e de gastrina, certo? Um hormônio gastrino. O piloro, né, é um esfíncter que ele é responsável por fechar e abrir para que você tenha a passagem do que foi digerido aqui no estômago, do que foi misturado com essas secreções para o seu duodeno, né? Então ele abre e fecha. E aqui também nós temos outro esfíncter que se mantém fechado após a gente deglutir, ele passa, né, da boca, passa pelo esôfago e cai no nosso estômago e ele fecha. Ele se mantém fechado, porque é ele que permite que a gente possa deitar e não ter a passagem desse muco para o nosso esôfago ou ter a passagem do alimento. Quando isso acontece, nós dizemos que essa pessoa tem um refluxo. Porque o líquido, né, a substância, a massa que está formada aqui dentro do estômago consegue voltar. Geralmente, quando a pessoa pode sentir isso sem ter um problema real de refluxo, quando ela se alimenta muito, ou seja, quando esse estômago está muito cheio, eu tenho muito estímulo para a produção de muco, de pepsinogênio, de ácido clorídrico. Você pode sentir um pouquinho desse refluxo. A famosa azia, né, que você sente a queimação, é a volta desse ácido, né, que essa região aqui não é tão ácida quanto a região do estômago, então você tem a volta aí desse alimento. A pessoa que tem um refluxo, ela tem um afrouxamento dessa região. Tendo o afrouxamento, independente da quantidade que ela coma, ela pode sentir a volta desse alimento, principalmente se essa pessoa se deitar, né? Quando a gente deita, aí nós vamos ter a alteração aqui da posição desse estômago e aí nós tem a chance maior de aumentar a pressão aqui nessa região e voltar para cá, ok? Então vamos falar um pouco aqui de como é,
né? Então, a gente entendeu um pouquinho aqui da fisiologia do estômago, né? E aí, agora a gente vai falar um pouco de como é produzida essa secreção, as secreções gástricas. O que são essas secreções gástricas? Então, a secreção gástrica, né? Tanto a que tem aqui no corpo, como a que tem no antro, né? Ela é formada por pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é produzido pelas células principais, células pépticas principais, e ele produz o pepsinogênio, que fica acumulado tanto aqui no corpo quanto aqui no antro, né? E a gente tem o ácido clorídrico, o HCl, que é produzido pelas células parietais, que são glândulas oxínticas, né? Então, elas produzem o ácido clorídrico, HCl, que também vamos encontrar aqui no corpo e um pouco aqui no antro. A quantidade maior, ela vai estar aqui no corpo. Professor, por que essa quantidade não desce, não fica aqui no antro? Aqui no antro você vai encontrar sim a quantidade de HCl, mas ela não vai ser principal. Até porque a anatomia do nosso estômago faz com que aqui nós tenhamos uma quantidade de muco muito superior, e essa quantidade de muco muito superior acaba barrando fisicamente a passagem do HCl para essa região. Por que, professor, isso tem que acontecer? Porque, gente, o nosso intestino, a mucosa do nosso intestino não está preparada para receber ácidos, né? Essa produção de ácido, essa quantidade de ácido, né? Esse pH tão ácido. Então, a gente poderia ter aqui erosões no nosso intestino e até mesmo no antro. Então, esse HCl ele fica mais concentrado aqui na região do corpo. Nós temos o fator intrínseco, que também é produzido pelas células parietais, né, pelas glândulas oxínticas. Nós temos aí a produção de muco e de bicarbonato, que é produzido pelas células superficiais da mucosa. Então, nós temos aí a produção de muco e bicarbonato, também por essas células superficiais da mucosa. Professor, e por que a gente tem que produzir muco? O muco, gente, vai causar, aqui nós temos a parede, né, mucosa, né, a parte mucosa do nosso estômago, e nós temos uma grande produção de muco, né, aqui nessa região. Essa produção de muco é exatamente para impedir, né, ou diminuir o máximo possível que que esse ácido, que esse HCl entre, que essa secreção por completo, que ela entre em contato direto com essas células, porque aí é haver destruição tecidual, ok? Então, a produção de ácido ela é importante para a promoção da digestão proteolítica, né, dos alimentos que são ingeridos, para a absorção do ferro e eliminação de patógenos. Então, a nossa boca ela é uma entrada, né, de micro-organismos. Nós temos uma quantidade muito grande de micro-organismos dentro, né, da nossa boca. Grande parte deles já é destruída aí pelas substâncias dentro da boca, pela saliva, substâncias que fazem parte da saliva, mas uma parte é deglutida. E aí eles são quase que totalmente destruídos aqui no nosso estômago. Além do ácido, nós temos aí uma quantidade também de bactérias que ajudam nesse processo digestivo, e o ácido especificamente ele é importante para a digestão de proteína e para a absorção de ferro do nosso organismo, ok? Então, essa é a composição da secreção gástrica. Então, a gente entendeu um pouco aí de como é formado o nosso estômago. O processo do nosso intestino, nós temos o intestino delgado, né, duodeno, jejuno e íleo, né, e nós temos o intestino grosso. No intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo, nós temos uma quantidade muito grande de bactérias que vão hoje, né, que hoje dizem que tem vários estudos mostrando que elas são responsáveis aí por vários processos fisiológicos no nosso organismo, que a gente pode entrar, falar mais especificamente disso depois, ok? Então, aí a gente tem a produção gástrica, né, a secreção gástrica, de que ela é composta. Então, no próximo vídeo,
eu vou explicar para vocês como é que ocorre a regulação dessa secreção. Como é que ela ocorre a secreção e a regulação dessa secreção. Muitos me perguntam, professor, e como é? Fica sempre estimulando, porque vai ser sempre algum alimento. As pessoas que se alimentam de 3 em 3 horas estão sempre estimulando as células parietais a produzirem o HCl, né, a produzirem a secreção, as células parietais e as células pépticas, né, a secreção gástrica sempre a produzir essa secreção, e aí a produção de ácido pode ser muito grande, essa produção de ácido, é por isso que algumas pessoas têm gastrite. Vamos entender o que acontece aí no processo de regulação, certo? Da secreção ácida nas células parietais. Então, até o próximo vídeo. Quem gostou aí, dá um like, curte o vídeo, divulga, né? Compartilha com os amigos e assistam o próximo vídeo que nós vamos dar continuidade, ok? Até mais, gente!